Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas, bem-vindos. Faz muito tempo que não fazemos nenhum pinga-fogo de direito constitucional aqui no canal. Se você não conhece, o pinga-fogo é uma forma de relembrar particularidades de um determinado assunto a partir do enfrentamento de questões. Para sermos objetivos, normalmente eu pego questões da banca Sebrasp, que trabalha com aquela modalidade, uma assertiva para você dizer se aquilo é certo ou errado. Banca Sebrasp, que inclusive está até agora devendo respostas para os candidatos do concurso da Polícia Rodoviária Federal, um dos concursos mais desorganizados que eu já vi na minha vida. De qualquer forma, hoje falaremos sobre questões sobre responsabilidade do presidente da República. Eu tenho dito que para a temporada de concursos públicos de 2021 e 2022, este é um dos principais assuntos, porque muito tem se falado a respeito de presidente da República e responsabilidade. Vamos juntos ver se você lembra os principais tópicos deste importante tema. Lembrando que, se você não é inscrita, não é inscrito, se inscreve no canal, dá uma forcinha e com isso você também não perde 3 vídeos de direito constitucional toda semana. A primeira questão, ela foi cobrada em 2014, já faz um certo tempo, mas ela é muito importante para a gente estabelecer um fio da meada. O processo relativo a crime de responsabilidade cometido pelo presidente da República divide-se em duas partes: um juízo de admissibilidade do processo perante o Senado Federal e o julgamento perante a Câmara dos Deputados. Olha, é bem verdade que o processo relativo a crime de responsabilidade cometido pelo presidente divide-se em duas partes: um juízo de admissibilidade e um julgamento. Mas, ao contrário do que está aqui nesta questão, no crime de responsabilidade, o juízo de admissibilidade é feito pela Câmara dos Deputados mediante manifestação favorável de 2/3 dos seus membros. Se 2/3 dos parlamentares disserem sim, pode processar, então o julgamento se desenvolve no âmbito do Senado Federal. Portanto, este item está errado porque ele inverteu. Ele disse que o juízo de admissibilidade é no Senado e o julgamento é na Câmara. Não, é o contrário. A Câmara faz o juízo de admissibilidade. E ela faz esse juízo não apenas no crime de responsabilidade, mas também no caso de crime comum. Até para relembrar, eu trouxe esta segunda questão. Tanto em caso de infrações penais comuns quanto de crimes de responsabilidade, compete à Câmara dos Deputados o juízo de admissibilidade da acusação apresentada contra o presidente da República. É verdade, tanto no crime de responsabilidade, como já havíamos visto, como nos crimes comuns, o juízo de admissibilidade é feito pela Câmara dos Deputados. Tá legal? Não esquece, então, para a gente prosseguir, eu trago uma outra questão que deu bastante trabalho lá em 2017. Me lembro de muita gente reclamando desta questão. Na hipótese de o presidente da República, antes da vigência do seu mandato, praticar um homicídio, a acusação terá de ser admitida por 2/3 da Câmara dos Deputados para posteriormente poder ser submetida a julgamento perante o Senado Federal. Olha, não é bem assim que funciona. A gente tem que lembrar o seguinte: em se tratando de crime de responsabilidade, como a gente já havia visto, o juízo de admissibilidade é feito pela Câmara de Deputados e o julgamento é feito pelo Senado Federal. Agora, em se tratando de crime comum, é um pouco diferente, porque aqui, apesar de o juízo de admissibilidade ser feito pela Câmara, o julgamento será feito pelo Supremo Tribunal Federal. Só com base nessa informação já daria para responder que este item está errado, porque está falando que é a Câmara dos Deputados quem faz o juízo de admissibilidade e encaminha aquele crime para o Senado Federal julgar. Não, o Senado julga no crime de responsabilidade. No crime comum é o Supremo Tribunal Federal. Mas para a gente dar uma aprofundada, vale a pena lembrar do seguinte: ainda que aqui no lugar do Senado Federal estivesse Supremo, o item estaria errado. Por quê? Porque a Constituição fala que na vigência do mandato o presidente não responde por crimes estranhos ao exercício da função. No enunciado, a gente viu que o crime que ele praticou foi antes da vigência do seu mandato. Então, evidentemente, se tratava de um crime estranho à sua função. Neste caso, como o presidente da República não
responde na vigência do mandato por crimes estranhos à sua função, o processo não andaria, o presidente não responderia. Esta responsabilização ficaria postergada para após o final do mandato, ocasião na qual, não mais presidente, o presidente, ou agora ex, né, não responderia no Supremo Tribunal Federal, e sim na Justiça Comum. Toma muito cuidado, se você ficou com dúvida, dá uma lida lá no artigo 86, parágrafo 4º da Constituição, tá legal? E se você também quiser, deixa seu comentário aí, porque eu gravo um vídeo específico sobre imunidades do presidente da República. Isso é muito, muito importante, tá legal? Mas até para a gente prosseguir flertando com essas imunidades, eu trago esta questão aqui que é bem legal. Dá uma olhada o que a banca cobrou em 2021. As constituições dos estados não podem estender aos governadores a prerrogativa do presidente da República quanto à impossibilidade de prisão em crimes comuns até sentença condenatória transitada em julgado. Muito bem. Além dessa prerrogativa do artigo 86, parágrafo 4º, que eu rapidamente mencionei, existe uma no artigo 86, parágrafo 3º. O 86, parágrafo 3º diz que a única hipótese de prisão válida do presidente da República é diante de sentença condenatória transitada em julgado. Não pode prender o presidente em outra hipótese. Se o presidente foi pego em flagrante, esqueça, não dá para prender, ainda que se trate de flagrante de crime inafiançável. Contudo, se uma sentença condenatória definitiva, como determina a lógica constitucional, e impõe ao presidente prisão, aí ele pode ser preso, não há nenhum problema. Mas aí o que essa questão quer saber é se esta vantagem pode ser estendida para governadores. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as constituições dos estados, de fato, não podem estender aos governadores a prerrogativa do presidente da República quanto à impossibilidade de prisão em crimes comuns até sentença condenatória transitada em julgado. Ah, mas Antônio, e aquele negócio de princípio de simetria? Aquele modelo de organização do Executivo Federal deve se estender ao Executivo Estadual. Sim, mas com ressalvas, tá? Aqui a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já diz que não há simetria, porque essa prerrogativa do 86, parágrafo 3º, vai alcançar o presidente enquanto chefe de Estado, não enquanto chefe de governo. Veja, o presidente da República é tanto chefe de Estado quanto chefe de governo. Agora, os governadores são apenas chefe de governo, logo eles não vão ter essa vantagem. Também para esse assunto eu tenho um vídeo aqui no meu canal sobre chefia de Estado, chefia de governo, é bem legal você dar uma olhada, fica já a minha recomendação, tá bom? E prosseguindo, mais uma relacionada à jurisprudência. De acordo com o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal, é vedado aos estados instituir normas que condicionem a prévia autorização da Assembleia Legislativa à instauração de ação penal contra governador por crime comum. Porque veja, resgatando o que a gente acabou de ver ali nas questões iniciais, eu falei que em se tratando de presidente da República, a instauração do processo, do que tange ao juízo de admissibilidade, é feito pela Câmara dos Deputados, mediante manifestação favorável de 2/3 dos parlamentares. Aí com isso, não tardou para que os governadores começassem a falar, não, mas então pera lá, a gente também quer essa vantagem, a gente também quer que haja a manifestação prévia da Assembleia Legislativa autorizando a instauração de processos contra a gente. O Supremo Tribunal Federal falou negativo, cara, negativo. Então, tá certo aí o item, de acordo com o atual entendimento do Supremo, é vedado sim aos estados instituir normas que condicionem a prévia autorização da Assembleia Legislativa à instauração de ação penal contra governador por crime comum. A jurisprudência do Supremo, mais uma vez, falou que aqui não há se falar em simetria. Questões muito bacanas para a gente relembrar, tá legal? E uma bem fácil, que vai trabalhar especialmente o artigo 85 da Constituição, que cai bastante, é essa daqui. A Constituição Federal de 88 prevê que atos do presidente da República contra a probidade na administração são crimes de responsabilidade. É verdade. Os crimes de responsabilidade estão lá no artigo 85 da Constituição.
Atos do presidente da República que atentam contra a Constituição e contra outros valores importantes, como a probidade na administração. É o mínimo que a gente quer, né? Alguém que nos governe sem nos passar a mão, né? Me poupa. Então, tá certíssimo o item também. E aí, mais uma, para complementar, e esta é a última que eu vou responder, falou assim: ato do presidente da República que atente contra a probidade na administração pública configurará crime de responsabilidade. Até aí a gente já viu que é certo. Cujas normas de processo e de julgamento são de competência legislativa privativa da União. Maravilha. Certíssimo. Por quê? A primeira parte eu já tinha explicado. Agora, a segunda parte está dizendo o seguinte: as normas de processo e de julgamento de crime de responsabilidade decorre de competência legislativa privativa da União, ainda que se trate de responsabilização de governador. Isso aqui derruba um monte de gente. As pessoas falam assim: ah, cabe a uma lei federal dispor sobre crime de responsabilidade de presidente. Logo, deve caber a uma lei estadual dispor sobre crime de responsabilidade de governador. Negativo. De acordo com a súmula vinculante 46, cabe à lei federal dispor tanto sobre crime de responsabilidade do presidente quanto crime de responsabilidade do governador. Não erra, tá? Isso aqui cai com uma frequência também um tanto quanto alta. E aí a gente fecha este pinga-fogo, um jogo rápido para você relembrar os principais tópicos deste importante tema, responsabilidade do presidente da República. E aí, com isso, a gente encerra mais um pinga-fogo, agora um pinga-fogo sobre responsabilidade do presidente da República. Se você gostou, se esse vídeo fez sentido para você, deixa seu comentário. Ficou com alguma dúvida? Posta aí embaixo que eu teria o maior prazer em te responder, tá legal? Grande abraço, tudo de bom, nos vemos no próximo vídeo de Direito Constitucional.